Concluído o nosso estudo sobre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, de forma específica, nós vamos adentrar então hoje no estudo dos procedimentos de jurisdição voluntária, que se encontra no título 3, capítulo 15, seção 1, e vamos abordar de início as disposições gerais que estão normatizadas nos artigos 719 a 725, incisos 1 a 8 e seu parágrafo único do CPC. É óbvio que lá nos procedimentos especiais ainda existem algumas figuras não abordadas especificamente dentro do Código, mas tratadas em leis especiais, cujo estudo, tecnicamente, de cada uma figura, por ocasião do estudo que vocês vierem a realizar com relação a direito empresarial ou uma outra figura de direito civil, essas figuras, elas obviamente serão abordadas, serão analisadas, e não aqui na área de direito processual civil. Então, como noções gerais, como a princípio sempre realizamos numa análise por tópicos, né? Itens que são mais fáceis de entender, nós podemos já de plano e de pronto afirmar que o nosso ordenamento processual ele dividiu os procedimentos especiais em dois grupos distintos, né? Que um deles, a jurisdição contenciosa, que acabaram de estudar, que iniciou com a consignação em pagamento e foi até a restauração de autos, e os de jurisdição voluntária, cuja função do juiz se limita a homologar a vontade dos interessados. Então, não temos aqui a figura do contencioso, não temos a figura aqui do autor e do réu. Temos, sim, pessoas que seguem até o judiciário para validar ou legitimar de alguma forma algumas situações. E aqui podemos, já de plano e de pronto, também exemplificar as nomeações de tutores, curadores, homologação de divórcio ou separação consensual, emancipação e alienação de bens de menor, entre outras figuras que encontram-se devidamente especificadas lá no nosso ordenamento processual civil. Para quem realmente pretender adentrar num estudo mais profundo dessa figura jurídica, gostaríamos de deixar aqui patenteado que ela sofre duras críticas por parte da nossa doutrina, que entende, em alguns casos, não ser ela de jurisdição, muito menos voluntária. Aqui não vamos nos estender a esse estudo. O certo é que a relação jurídica que se forma entre os interessados nesse procedimento ela é unilateral, não? Uma vez que não se trata de decidir litígios. Como eu já falei, não existe ou inexiste a figura do autor e do réu, mas sim vamos buscar, ou se busca dar validade legal a determinados atos, objetivando com isso a necessária assistência protetiva. Eu acho que é uma figura importante. Hoje, algumas delas são utilizadas, inclusive, de forma extrajudicial. O divórcio, por exemplo, consensual,
quando inexiste incapazes, pode ser realizado devidamente em cartório, notificação, interpelação e o protesto pode ser realizado através do cartório de títulos e documentos, ou até, vamos verificar, por correspondência particular, através dos correios com aviso de recebimento. Aliás, é muito utilizada, melhor dizendo, essa figurinha jurídica, né, nessa condição. E eu mesmo tenho feito isso com frequência em alguns casos que vamos exemplificar logo assim que começarmos o estudo dela propriamente dito. Diante das deduções, né, das colocações aqui realizadas, necessário se faz que se faça uma distinção, então, de uma forma bem clara entre essas duas figuras, a contenciosa, a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária, até para que fique claro se saber quando se utilizar de uma e quando eu posso me utilizar do mecanismo da outra. Então vamos lá. Nos procedimentos especiais, né, a jurisdição contenciosa atua através do processo, ou seja, pelo conjunto de atos que tem por finalidade a solução do conflito, ou ainda para a efetivação de direitos já reconhecidos. Então aqui eu tenho sempre uma situação diversa. Já na jurisdição voluntária, que fique bem claro, o juiz não atua para solucionar litígio, tampouco para efetivar direito. Ele se limita a integrar o negócio jurídico ou ao ato de interesse estatal ou dos particulares, para verificação da conveniência ou de sua validade formar, quando devidamente exigida, a sua participação por questão de ordem pública. Ou seja, ele está ali para validar o ato e não analisar se o ato é aplicável ou não. É óbvio que o magistrado não vai homologar qualquer coisa. Temos que ter sempre a figura do objeto lícito e a possibilidade que se enquadre dentro daquelas figuras que a lei nomina ou relaciona como possíveis de serem estabelecidas ou adotadas dentro desse procedimento. Mas, em síntese, é isso. Ele está ali para fazer apenas uma administração daquele ato, a verificação da sua regularidade, e tudo estando de acordo com a vontade das partes e dentro daquilo que a lei realmente determina, ele vai simplesmente fazer a homologação. Assim, constata-se que na jurisdição voluntária não há litígio e nem execução, não existindo, portanto, no sentido técnico-jurídico, processo, mas simplesmente um procedimento que viabiliza ao juiz, na sua função, avaliar a conveniência do ato ou a sua validade formal. Em síntese, é isso. O procedimento, ele está caracterizado no artigo 720 do CPC, que dispõe o seguinte: o procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Então, se nós formos analisar cuidadosamente esse dispositivo legal, vamos concluir que o procedimento da jurisdição voluntária
ele terá início por iniciativa do interessado, cabendo-lhe formular o pedido ao juiz através de petição inicial. Essa petição inicial ela tem que preencher os requisitos comuns lá do artigo 319, devendo, isso é muito importante, ser atendido à disposição contida no artigo 320 do mesmo ordenamento processual. O artigo 320, em síntese, diz, né? A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, na jurisdição voluntária, o que você está requerendo? Eu estou requerendo um divórcio consensual. Então, o carro-chefe para esse teu pedido é de plano e de pronto demonstrar que existe uma certidão de casamento, que um dia houve um casamento. Então a certidão de casamento é um documento indispensável para esse quadro e essa situação. Tem filhos advindo dessa relação, então provar com a certidão de nascimento dos filhos. São capazes ou ainda são incapazes, essas certidões têm que ser apresentadas, todas atualizadas, né? Isso é um exemplo apenas para vocês entenderem de quais são esses documentos que fala o artigo 320. Então, cada caso é um caso. E o que é importante ainda na petição inicial, o interessado, nós não temos autor e réu aqui, o interessado deve fazer a indicação da providência jurisdicional desejada. Além de tudo, tem que demonstrar as exigências da condição da ação, né, que encontram-se ali no seu pedido preenchidos. Dessa disposição legal que foi há pouco transcrita e que reproduzimos para vocês, verifica-se que também há possibilidade de utilização desse procedimento pelo Ministério Público, né? Quando no exercício do direito de ação em conformidade com as suas atribuições constitucionais. Artigo 177 lá do CPC, já amplamente analisado por ocasião da cadeira do estudo do Direito Processual Civil 1, e também pela Defensoria Pública nos casos do artigo 185, também já analisado pelo professor da cadeira de Direito Processual Civil 1. A competência. Nas disposições gerais, vocês não irão encontrar previsão de competência. Esta será definida na forma das regras gerais estabelecidas para cada figura jurídica que vocês vierem a utilizar no pedido, né? Contudo, o legislador de 2015, ele, ao tratar da herança jacente, ele estabelece de plena competência. É a única figurinha que vocês vão encontrar de forma clara, quando ele aponta lá, para arrecadação de bens respectivos, né? Artigo 738. Fora isso, né? Mas a herança jacente, estudar em direito civil, e eu vou me referenciar ela com um pouquinho mais de cuidado lá na frente. Mas só para saberem que o artigo 738, então, ele trata da competência quando o assunto é herança jacente. E no mais, o legislador deixa realmente para análise de cada figurinha. Aí aquela velha história, o divórcio consensual judicial, existe na comarca vara especializada, ou o local onde estão residindo os interessados, esse tipo de coisa. A citação, o artigo 721 do CPC determina que serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público nos casos
do artigo 178, né? Quando realmente se enquadrar dentro daquela situação, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. Então vejam, de plano já vamos enfatizar que a citação ela será ou terá que ser realizada na mesma forma do processo de conhecimento. Então, vai lá, correios, mandado e por aí afora, já foi estudado. A não citação dos interessados e a não intimação, porque o Ministério Público é intimado, né? Intimação do Ministério Público, eles podem tornar nulo o processo, devendo o juiz reconhecer, desculpe, tornar nulo o procedimento, né? Então, devendo o juiz reconhecer essa nulidade, ainda que já tenha transitado em julgado a decisão. Agora, tem algumas nuances que precisam ficar bem patenteadas. Se o ato, objeto do procedimento, já tiver sido praticado, deverá ele ser declarado nulo, anulado ou rescindido somente através de ação própria. Então, eu coloco no slides um exemplo e vou aqui reproduzir, que isso até é algo comum. A mulher dizendo que o marido se encontrava em local incerto e não sabido, ou seja, que foi morar em Lins, né? Pediu ao juiz para vender bens comuns do casal, regra que lhe é facultada através do artigo 1648 do Código Civil. O marido foi citado por edital e não contestou, tendo sido a venda autorizada e realizada. Posteriormente, esse marido aparece e prova que nunca esteve em um local incerto e não sabido que autorizasse essa citação por edital. E aí pleiteia a anulação da venda. Em razão do defeito do procedimento de jurisdição voluntária, certamente ele vai lograr êxito, mas terá que fazer isso através de uma ação própria, objetivando a anular esse quadro. A ação é óbvio uma anulatória, e aí cada caso é um caso, compete a você no futuro, aí profissional de direito, encontrar um melhor caminho para a solução do problema do teu cliente. Mas esse exemplo que nós estamos dando é, infelizmente, um exemplo muito comum. E ocorre, me desculpem os rapazes, né? Mas infelizmente sempre a mulher que, desculpe as meninas, aliás, quem toma esse caminho é sempre a mulher, em razão de um rompimento de casamento numa relação de fato, né? O rompimento de fato ele é o que mais existe aqui no nosso país. Fazenda pública, se vocês observarem também, o artigo 722 diz que a fazenda pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. Essa comunicação que se faz à fazenda pública será feita através de intimação, jamais de citação, exceto quando for direto o seu interesse. Aí também é um exemplo clássico do interesse direto, é aquela hipótese quando o confrontante de imóvel, no qual se pleiteia a retificação de registro, conflita ou colide com imóvel da fazenda pública, né?
Então, como exemplos de simples audição, podemos ainda mencionar o caso de partilha amigável, né, de divórcio consensual. Já visto que às vezes existe a necessidade de pagamento de imposto pela diferença de valores de bens ou dos bens partilhados. Então a Fazenda Pública aparece aí nesse caso para ver se está correto, se não está correto, se foi apresentado isso ou não, se valores declinados na avaliação também procedem. É uma mera interveniência da Fazenda Pública, que é onde ocorre na sua maioria, na maioria das vezes, para defesa dos interesses do Estado. A manifestação dos interessados do Ministério Público, ela deve ocorrer no prazo comum de 15 dias, né? Já que a resposta no procedimento de jurisdição voluntária não é o mesmo que contestação. Então não se aplica aqui aquela interpretação subsidiária do artigo 229 do nosso Estatuto Processual Civil, até porque nesse procedimento a função judicial é apenas, como já falei lá atrás, administrativa, cabendo ao juiz realmente atuar como bom administrador. Aquela história de escritórios diferentes, advogados diferentes, prazos diferenciados, aqui não existe. Então, prazo é comum. Assim, se entender conveniente, nada impede no texto legal que o magistrado possa aceitar, por exemplo, uma resposta, uma manifestação fora do prazo. Exatamente porque o objetivo é a solução da forma mais oportuna, da forma própria, ou seja, não criar nenhum embaraço diferenciado para o procedimento em si, já que não existe, como deixamos patenteado e claro, e como vocês irão ver no estudo de cada figurinha jurídica, algumas apenas em que se objetiva a constituição do direito, não existe litígio. Né? Aqui não é o momento do litígio, aqui é apenas pacificação pura, homologação pura. Lembrando que nem tudo também, quando se fala em pacificação pura, às vezes, quando eu quero constituir direito e faço uma notificação, interpelação, um protesto, que isso eu não esteja apenas me importando com algum benefício de ordem geral, né? Onde eu vou homologar lá na frente, nós vamos estudar, eu às vezes quero ou rescindir um contrato, eu quero simplesmente me preservar contra os efeitos de um eventual mora no futuro. Cumprida a fase de manifestação e já possuindo todos os elementos necessários, o juiz poderá decidir conforme se vê, né, da regra contida lá no artigo 723, caput do CPC. Caso seja necessário, ele, magistrado, determinará diligências, tais como perícias, avaliações, etc, etc. Ou, se ficar demonstrada a necessidade de se produzir prova oral, não é fácil, mas pode ocorrer. Tá? Em algumas situações até ela ocorre com facilidade. Por isso, cada figurinha é um estudo à parte. Ele vai designar a audiência. É ainda facultada às partes a apresentação de provas destinadas à comprovação de suas alegações. E essa regrinha também está contida lá no parágrafo único do CPC, né? Parágrafo único do artigo 723 do CPC, melhor dizendo. O juiz, onde diz, o juiz não está obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo, de consequência, aceitar a prova com formalidade diversa
da jurisdição contenciosa. E aí cito mais um exemplo, veja o que é importante. O que não pode lá na jurisdição contenciosa é que pode. Ele pode admitir um depoimento testemunhal por simples declaração escrita do depoente. Escrita é assinada, bonitinho. Essa declaração pode ser até realizada se alguns mais cautelosos quiserem ser feita em cartório. Vai lá, faz uma declaração perante o escrivão e esse ato é apresentado em juízo. Um atestado médico também pode substituir um exame pericial, que é sempre mais rigoroso, né? Então, são situações aqui que se demonstra que a prova no procedimento de jurisdição voluntária é um pouquinho mais suave, não tão rigorosa quanto lá na jurisdição contenciosa, né? O juiz, na obrigação de agir como bom administrador, ele não está limitado quanto ao seu poder de produção de prova. Então, veja, ele não fica condicionado. Ele pode investigar livre e inquisitoriamente os fatos e ordenar as diligências que ele julgar necessárias. Não está convencido, ele tem livre arbítrio para, de ofício, determinar diligências que ele julgar que são importantes para aquela decisão. Concluído o procedimento, a decisão deverá ser dada no prazo de 10 dias, de acordo com a norma estabelecida do artigo 723, caput do CPC. Lembrando sempre, eu falo isso em sala de aula, que prazo existe para advogado, ok? Qualquer outro comentário à parte aqui é dedução de vocês. Mas 10 dias, nos dias atuais, paga-se para ver. Custas de honorários advocatícios é outro dado importante aqui, porque não há condenação por sucumbência nesse procedimento, tá? As custas no comum são de responsabilidade do requerente, exceto nos casos em que existir interesse comum coletivo do ato, como é aquele caso de alienação ou das alienações de bens, né? Onde eu tenho uma situação diferenciada. E a alienação, nós vamos verificar que ela ocorre da mesma forma que é feita lá na arrematação dentro do processo de execução. Da mesma forma que não tem, ou não há, condenação em honorários advocatícios. Então, custas comuns de responsabilidade dos interessados, né? Com exceção da alienação de bens. E lembrando que os honorários acerta cada parte no momento da contratação, porque dentro da jurisdição não existe sentença condenatória nesse sentido. Em razão de estar o juiz vinculado apenas aos princípios da boa administração, não há o que se chama de decisões precluíveis, né? Nesse procedimento de jurisdição voluntária. Então, a figurinha do agravo de instrumento como recurso aqui não é aplicável, mas apenas a apelação e a aplicação desse recurso, ele está disposto lá no artigo 724, e abarca todas as questões em que é recebido, né? O recurso é recebido no duplo efeito, a não ser nos casos em que a lei determine o contrário, mas a princípio é isso. O artigo 725 do CPC, ele traz um rol lá, tá? Dos procedimentos a ser adotados ali na jurisdição voluntária.
Só quero deixar enfatizado para vocês que aquele rol é exemplificativo, pois também se encontram incluídas na jurisdição voluntária outras figurinhas jurídicas. E aí vamos citar, né? A notificação, interpelação e protesto, que é a primeira delas, inclusive, a alienação judicial de bens, homologação de divórcio e separação consensuais, né? Homologação de extinção consensual da união estável, também é um procedimento de jurisdição voluntária. Outra situação muito interessante, alteração consensual de regime de bens do matrimônio, abertura de testamento, codicílio, arrecadação de bens da herança jacente, arrecadação de bens de ausentes, arrecadação de coisas, né, vagas, interdição, organização e fiscalização das fundações, ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Então, veja, há um rol muito mais amplo do que aquele que o 725 ali simplesmente enumera. Então, por favor, que fiquem atentos e observem que aquele rol, como disse, é exemplificativo, mas existem outros que vamos, inclusive, chegar a discutir aqui, porque nem todas as figurinhas elas poderão ser abordadas, né? São muito extensas, mas dentro de um limite que a ementa nos permite, apenas para que vocês tenham, nas diversas hipóteses, ter uma noção exata daquilo que realmente é a jurisdição voluntária.